Já estamos de volta, recebendo hoje no nosso programa o cirurgião plástico geral, Dr. Rodrigo Credidio. Mais uma vez a gente agradece a gentileza da participação. Doutor, quando a gente fala em cirurgia plástica, quais são os principais cuidados antes e depois desse procedimento? Os cuidados antes do procedimento seriam uma boa anamnese, investigar qualquer tipo de medicação que o paciente toma, doenças prévias, alguma reação medicamentosa, alguma cirurgia prévia que o paciente já foi submetido. Tudo isso conta, a gente vai afunilando o paciente que é apto ou não a ser submetido a uma cirurgia plástica. Na semana em que o paciente vai realizar a cirurgia, tem restrição a algum tipo de alimento ou substância ou atividade física? Enfim, existe alguma restrição nesse sentido, doutor? Pré-operatório de atividade física não, mas tem determinados medicamentos que o paciente tem que suspender, às vezes um dia antes, às vezes 7 dias antes, ou às vezes nem é possível aquele paciente ser submetido à cirurgia de acordo com o quadro dele. Existe uma classificação de risco de paciente, que é o risco cirúrgico, tem a que é realizada pelo cardiologista, que é a classificação Goldman, que é bem interessante, e tem a da ASA, que é da anestesia. Então, os pacientes ASA 1 e ASA 2 podem ser submetidos à cirurgia plástica. Mais do que isso, não, devido aos riscos. O ASA 1 é um indivíduo são, sadio, sem problema algum. O ASA 2, por exemplo, um diabético, um hipertenso, um paciente com hiper ou hipotireoidismo, porém controlados, com a medicação regular e sem nenhum tipo de descontrole que possa interferir no resultado do pós-operatório dele. Algum alimento precisa ser evitado ou não? Álcool e sal são os principais. Álcool e sal. E no pós-operatório? Também. Álcool, sal, gordura e qualquer coisa que prende um pouco o intestino. Porque assim, o paciente imediatamente após o término da cirurgia, ele começa a entrar em resposta endócrino-metabólica ao trauma. Ele começa a ter algumas reações químicas no organismo, na qual o intestino congela, fica parado, por exemplo. Então, o paciente volta a evacuar, por exemplo, depois de 5 a 7 dias, depois de determinadas cirurgias. Então, diante dessa situação, você não pode ficar se alimentando com coisas de difícil digestão, por exemplo, poucas fibras, etc. Então, é sempre essencial ter uma alimentação à base de frutas, legumes, verduras, sem sal, sem álcool, sem gorduras e tudo que pode gerar algum tipo de obstipação intestinal. Então, é sempre interessante, fora que alimentos pesados de difícil digestão, o paciente ele passa mal, ele fica nauseado e às vezes tem até episódios de vômitos devido à medicação da anestesia mesmo. Então, qualquer coisinha às vezes que o paciente come um pouquinho mais pesada pode gerar esse desconforto para o paciente no pós-operatório. E essa questão do vômito de fato é comum. Eu me lembro da cirurgia que eu fiz para retirada do apêndice. Nos 2 dias seguintes, o organismo, né, ele rejeitava e eu soltava bastante. Então, acaba sendo um efeito colateral, digamos assim, dessa medicação da anestesia. Tanto da medicação quanto das suas reações químicas do seu organismo. Você fica muito mais sensível. Doutor, me tire uma dúvida, que não é só minha, mas de muitos telespectadores. A gente recebeu várias participações, mas na maioria o grande questionamento é: por que ocorrem muitas mortes durante um procedimento cirúrgico, inclusive relacionado a essa questão da estética, né? Então, um caso, na verdade, uma resposta você já nos deu no bloco anterior, em relação ao profissional, e a gente estava conversando aqui no intervalo, acho que vale a pena a gente falar aqui ao vivo no ar, para você de casa ouvir também o que a gente estava comentando no intervalo. Só nesse começo de ano nós tivemos vários casos de morte no Brasil e na região, e aí o doutor estava me contando de casos que ele ficou sabendo, onde profissionais de outras áreas, outras especialidades, realizaram procedimento de cirurgia plástica. Inclusive, especialidade, gente, eu vou pedir até para ele falar, porque eu falava assim, Tati, imagina, você está inventando. Por favor, compartilhe conosco alguns casos, doutor, até para o pessoal, de fato, ficar alerta e procurar um profissional capacitado, porque, gente, é um procedimento que exige um profissional extremamente capacitado e um anestesista também, né, extremamente capacitado. Eu vi uma publicação de 6 mortes esse ano
realizados por indivíduos que não eram cirurgiões plásticos, ou seja, pessoas que não foram devidamente treinados para realizar o ato cirúrgico. Por exemplo, uma lipoaspiração, ela é segura? É, desde que seja realizada por alguém que tenha condições de realizá-la. Por exemplo, o movimento que você faz na cânula, se você enfiar a cânula com muita força, você pode penetrar alguns órgãos na posição que você introduz ela também. Se você tiver alguma hérnia, uma hérnia falha numa aponeurose, tem um pedacinho assim do intestino escapando de algum orifício na parede abdominal. Você está fazendo a sua lipoaspiração, entra a cânula ali, fura o intestino. Então, isso tudo tem que ser visto através de exames pré-operatórios e a cirurgia tem que ser realizada de maneira segura e correta. Então, quem não teve o treinamento não vai conseguir realizar porque ele não foi orientado. Então, é como eu tratar um problema de visão, por exemplo, com um cirurgião plástico, né? São áreas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. E existem casos, gente, assim, absurdos, né, doutor? Então, assim, gente, vocês têm que procurar um profissional capacitado. É um procedimento, como o doutor falou, ele não vai oferecer risco desde que seja uma pessoa extremamente capacitada. E a anestesia, as pessoas também comentaram muito, mas tem muita gente que morre durante a anestesia. O que acontece nesses casos, doutor? Então, o que eu estava falando, em relação à anestesia, você consegue rastrear muitos critérios para bloquear aquela cirurgia. Então, assim, numa anamnese, se teve alguma reação alérgica a algum medicamento, se você já teve alguma alergia, se você já recebeu uma anestesia alguma vez na vida. Por isso que é importante quando o médico perguntar, a gente responder e passar o maior número, né, de informações. Maior número de informações. Para ele conseguir identificar se a pessoa realmente não vai ter problema com a anestesia. Assim, só do paciente ser jovem, ele já está muito bem para ser operado praticamente. Então, você só faz algumas perguntas básicas para tentar eliminar a chance de ter algum problema. E com os exames de pré-operatório, por exemplo, numa lipoaspiração, você pede um ultrassom de parede abdominal para ter certeza que você não vai ter hérnia. E essa hérnia poderia ser perfurada. Tá. Então, exame de sangue, você não pode ter um coagulograma, distúrbios da coagulação, se a pessoa não tem anemia, se a pessoa não está com uma infecção. Então, tem uma série de exames que você precisa submeter o paciente para gerar aptidão à cirurgia. Exatamente. Com tranquilidade. Com tranquilidade. E eficiência. Muito obrigada, viu? Amei conhecê-lo, recebê-lo e faço convite para você voltar em outra oportunidade e a gente falar mais. Muito obrigado. E qualquer dúvida, gente, entre em contato com o nosso programa e qualquer sugestão de tema, também aproveite nosso espaço nas redes sociais. Dr. Rodrigo Credi de hoje está aqui, porque as pessoas pediram para a gente falar um pouquinho sobre cirurgia plástica, mitos, verdades. Então, é possível fazer desde que com um profissional extremamente capacitado e o anestesista também precisa ser uma pessoa, inclusive, de muita confiança do cirurgião, né? Porque é um trabalho em conjunto ali, né, doutor? Com certeza. Foi um prazer recebê-lo.